conforme a situação dos hospitais. Por gentileza, orem. Por gentileza, busquem a Deus para que Ele possa nos liberar para estarmos juntos. Já que é fase vermelha, a partir desta segunda-feira, o comércio vai estar fechado e a recomendação é que você fique em casa. Por gentileza, no começo da pandemia, as pesquisas feitas, a cada 10 pessoas, uma tinha tido ou estava tendo o Covid. Recentemente, a mesma pesquisa feita, a cada 10 pessoas pesquisadas, 5 tinha tido o Covid. Portanto, eu quero clamar aos irmãos que orem e que peçam a Deus a direção, a proteção sobre a nossa saúde, sobre a nossa igreja. Enquanto isso, mantenha-se em casa, evite sair. Irmãos, precisou de ajuda? Liga para nós, 3921-3971. Precisa de alguém para aconselhar, para conversar, para ir ao mercado, para ir à farmácia? Liga para nós, 3921-3971. Precisa de auxílio com o seu dízimo? Liga para nós. Quer qualquer ajuda? Liga para nós. Por enquanto, nós estamos nos mantendo online, mas estamos atentos às necessidades da igreja, porque o risco de contágio aumentou muito. Então, nós convidamos os irmãos a, por enquanto, continuarem assim, tá bom? Nós fizemos um vídeo e colocamos no boletim todas as recomendações, tanto do conselho como da mesa para vocês. Uma notícia boa. Hoje à noite, nós teremos um culto de missões. Mesmo no meio da pandemia, mesmo de forma virtual, nós estamos recebendo o pastor Vinícius e a Débora, que depois de 10 dias, num trabalho de campo, eles vão nos dizer como é que foi, o que eles viram e o que nós precisamos nos juntar a ele em oração. Amanhã ele estará entrando de férias, nesta semana também a secretária está entrando de férias, nós teremos alguém para substituir, os trabalhos da secretaria continuam, nós queremos que os irmãos orem por isso e abençoe-os nesse tempo de viagem, tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quero convidá-los para orar. Por gentileza, mantenha o seu tempo de oração. Lembre dos irmãos do Amazonas. Gente, quanta dificuldade. Não tem como a gente não chorar ao ver mães lutando para que os seus filhos recém-nascidos respirem. A grande questão ali é uma falta de oxigênio por conta do número crescente de contaminados. Alguns estão precisando de oxigênio por conta do Covid.
Outros estão precisando de oxigênio por conta de problemas naturais da própria idade recém-nascida. Vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe. O Amazonas é considerado o pulmão da terra. O pulmão da terra está precisando de oxigênio. Parece paradoxo, né? Mas nós vamos nos dobrar em oração. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Esta pandemia nos separou uns dos outros, mas ela nos aproximou do Senhor. E por conta desta aproximação, queremos interceder junto ao Senhor pelos queridos moradores do Amazonas. O Amazonas tem dimensões continentais. Só o Amazonas é gigante. Deus, mas o seu povo tão sofrido. Nós pedimos ao Senhor que os visite. Como o Senhor fez na cidade de Naim. O Senhor viu, se compadeceu e transformou a morte em vida, a tristeza em alegria. Faz isso no Amazonas. Faz isso conosco. A nossa querida cidade de São José foi colocada na fase vermelha por conta do alto risco de contágio e do número crescente de pessoas em hospitais. Visita-nos, Deus querido, e muda esse quadro. Abençoe os comerciantes que a partir de amanhã terão mais um prejuízo, mais uma dificuldade, uma sobre a outra. Tem misericórdia dos comerciantes, dos comerciários. Tem misericórdia, Senhor. Visita este povo, já tão machucado, já tão sofrido. Abençoe as famílias, protegendo, Deus, cada um deles, dando a nós um desejo de obedecer, de não se expor. Ajude-nos nisso, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar a Ele louvores, bendizer o seu nome. Bom dia, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui com mais um domingo na presença do Senhor. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Cantarei Teu Amor para Sempre. Que você possa cantar o amor de Jesus, não só quando está tudo bem, mas também quando está mal. Tem dias que não está nada legal, tem dias que está péssimo, tem dias que está terrível. Mas mesmo assim, que você, com a sua vida, espalhe o amor de Jesus para aqueles que não conhecem. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para
para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Obrigado, Jesus. Próximo cântico, Salmos e Hinos, número 70. Tuas obras te coroam. Tuas obras te coroam como um ralo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos sem
jornada até o final. Amém. Obrigado, irmãos. Convido os irmãos a que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto que foi lido no início do nosso culto. Eu vou ler numa paráfrase a Bíblia, a mensagem do pastor Eugênio Peterson, no mesmo texto, tá bom? Vocês poderão acompanhá-los no visual. Vou tratar esse texto não como uma viúva, mas como uma mulher na cidade de Naim. A paráfrase diz assim: não muito tempo depois deste episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa os seguiam. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando o funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a mãe, a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida tocou o caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levanta-te. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Senhor, obrigado por esta versão do pastor Eugênio. Obrigado, Deus querido. Agora, fala ao nosso coração e faz o que o Senhor fez naquela pequena cidade em Naim. Nos vê, nos cure, nos abençoe, nos visite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este final de ano, no último dia, a minha casa estava cheia. Cheia de gente amada, cheia de gente querida, cheia da minha família. Filhos vieram de Brasília, filhos vieram de Niterói, filhos vieram de Piabetá, filhos vieram da Serra Fluminense, e nós passamos um ano, um dos melhores, com todo o povo ali. Irmãos, como isso é gostoso. Barulho de criança pulando no sofá, jogando bola na sala. Nós tentávamos entender a linguagem deles, vivíamos a realidade deles. Aquela era a maior riqueza que alguém poderia ter. Uma família unida, uma família alegre, pequena, mas muito gostosa. Eu fiquei imaginando isso ao ler esse texto, em que numa pequena cidade, uma pequena família experimentou perdas subsequentes,
perdas e mais perdas. Podemos imaginar o que foi a luta daquela mulher quando ela perdeu seu marido. As dificuldades para manter a sua casa. Teve que sair para trabalhar. Agora ela era o pai e a mãe do único filho. Ela era o provedor, ela era o sustentador, ela era tudo que aquela família precisava. Algumas mães experimentaram isso, porque o marido morreu e elas tiveram que se desdobrar, ou então porque o marido simplesmente se ausentou, desculpem, ele se afastou da realidade doméstica. Não sabemos o que pode ter acontecido para causar o afastamento, mas algumas mulheres que nós conhecemos suportaram a dificuldade de criar os seus filhos sozinho. Pode ter sido por conta do falecimento ou do afastamento, mas o fato é que elas criaram sozinho, se desdobraram. E elas venceram, assim como esta mulher aqui. Ela venceu aquela situação caótica da perda do provedor, da perda do seu esposo. Ela venceu, ela se desdobrou. A Bíblia fala de várias viúvas que enfrentaram dificuldades por conta da morte do marido. Nesse caso aqui, uma pequena cidade. Mas o Senhor Jesus viu, ele se aproximou, ele pôde perceber que naquela pequena cidade havia uma mulher que já tinha perdido o marido e que agora iria enterrar o único filho que tinha. Eu queria tirar algumas lições para nós nesse ano de pandemia, porque é muito provável que as famílias que nós temos aqui estejam atravessando perdas susceptíveis, sucessivas perdas que causam dor na alma, angústia e uma insegurança muito grande acerca do futuro. E a primeira dificuldade que esta mulher teve foi que ela perdeu o seu marido e o seu filho. Não está passando. Obrigado. A primeira marca que a gente percebe na vida daquela mulher é de um sofrimento intenso. Há um tempo atrás ela havia perdido o esposo. Ficou só com o filho e teve que se desdobrar para manter a sua casa. E ela fez isso. Agora ela perde a alegria, ela perde a fonte que gera ânimo. Algumas mães colocam nos filhos a razão maior da sua existência. E isso é bom, porque motiva. Irmãos, como era gostoso ver os meus netos dentro de casa, correndo no corredor, e pulando em cima da cama, e pulando em cima do sofá. A casa de avô pode um monte de coisa que não pode na casa dos pais. E a gente libera, porque o prazer nosso é esse. A alegria de ver o nosso neto dormindo na nossa cama. Ele é diferente dos outros. Ele dorme em cima do travesseiro e dorme atravessado na cama. E a gente fica quase que caindo da cama para não deixar ele sair do quarto. Isso é a vida vivendo a sua manifestação maior e mais graciosa. Aquela mulher perdeu isso. Existem marcas de grande sofrimento na vida dela, de grande dor. Numa pequena cidade, quando ela perde o único filho, a cidade se junta a ela, percebeu a sua dor, sente o seu sofrimento, se compadece dela, a acompanha em todos os momentos. Nós não sabemos a razão da morte do seu esposo, bem como não sabemos também a causa da morte do seu filho. Mas nós sabemos que era uma dor
sobre outra dor. Neste ano de pandemia, algumas famílias da nossa igreja experimentaram perdas enormes, incalculáveis. E nós acompanhamos, sentimos, choramos. Sabemos que esta pandemia, ela trouxe dois tipos de morte. Trouxe a morte física, onde os corpos são separados de uma forma definitiva, e por conta disso a dor acontece, reina o desânimo, predomina a angústia na alma, lágrimas sobre lágrimas por conta desta morte física. Mas a pandemia, ela trouxe um outro tipo de morte. Ela trouxe a morte na alma, o afastamento, o distanciamento. E às vezes esse distanciamento nem era apenas da empresa onde você trabalha, dos seus colegas lá na repartição. Algumas das vezes esse afastamento foi de gente querida, de gente da própria família. Esta pandemia, ela adoeceu a nossa alma. Ela trouxe um sentimento que nós não conhecíamos, o de medo. A gente já não sabe mais como reagir quando se encontra com outro. A gente não sabe se usa máscara, se não usa, se cumprimenta abraçando gente querida, gente de família. Eu não falo de colegas, eu não falo de pessoas distantes na rua, eu falo de gente de família, do mesmo sangue. Quando o marido sai para ir na farmácia, ele volta, como é que a gente recebe? Como é que a gente cumprimenta? E isso nós não tínhamos antes. Esta mulher experimenta uma dor sobre a outra dor, uma tristeza sobre outra tristeza, e a cidade percebeu isso e se junta a ela, uma multidão a seguia. Nós estamos acompanhando esse caso no Amazonas. Parece que 60 crianças recém-nascidas estão sem oxigênio. Não tem nada a ver com o Covid, a não ser que o oxigênio que era para elas foi usado por outras pessoas contaminadas com o Covid. E fez com que houvesse, então, essa defasagem de oxigênio. Oxigênio. Conseguem imaginar a dificuldade que eles estão enfrentando? Recebi uma ligação de uma irmã, e ela dizendo que nunca imaginou a dificuldade que é para respirar por conta do contágio que ela experimentou do Covid. Eu sei mais ou menos o que é isso, porque a minha esposa, ela tem bronquite asmática, e quando ela está em crise, ela fica lutando para puxar o oxigênio para o pulmão. Uma luta para manter o pulmão com oxigênio. Eu faço o cálculo do que seja a Covid. Por conta disso, é que nós recomendamos à querida igreja, espere um pouco, fique em casa, vamos esperar que passe tudo isso. Não se exponha a riscos. Use máscara, lave as mãos, álcool em gel, mantenha distanciamento, evite aglomeração. Pode ser que você seja forte, pode ser que você não tenha nenhum problema, não seja do grupo de risco, mas você pode contaminar pessoas do grupo de risco e a dor vai ser muito grande. Então, não é só por você, é pelos outros, pelos idosos. A cidade percebeu a angústia daquela mulher e se juntou a ela no ápice da sua dor. Ela experimentava a morte física, mas também havia o risco da morte emocional. E o Senhor Jesus viu, ele se aproximou, se compadeceu. Nós estamos vivendo épocas assim, de mortes físicas, de mortes na alma, mortes emocionais, em que nós não podemos abraçar,
não podemos conviver a comunhão dos remidos. Gente, isso adoece a alma. Isso faz com que a nossa alma experimente uma dor tão profunda, semelhante à dor da morte física. Por isso, o que a gente pode fazer num momento como esse? Aquela mulher viu alguém se aproximar dela e falar com ela coisas que outros também já haviam falado. É lógico que no meio de uma multidão, alguém chegou e passou os seus sentimentos, dizendo: não chore, é isso mesmo, olha, Deus te abençoe, Deus te console. É lógico que no meio de uma multidão, amigos próximos, vizinhos da sua casa, sentindo a sua dor, trouxeram as suas condolências, os seus sentimentos e apresentaram a ela isso. Nesse meio de uma multidão, aparece alguém que ela não sabia quem era e fala com ela dizendo: não chore. Quando parecia que a esperança já não existia, quando parecia que não tinha mais jeito, o prazo de validade da esperança venceu, quando ela já continuava o processo de dor, caminhando para o sepultamento do seu único filho, no meio da multidão, alguém chega e se dirige a ela, cheio de compaixão, cheio de amor, e diz: não chore. Essa mesma pessoa que fala com ela, proporcionando consolo e esperança, dirige-se ao seu filho morto e fala com ele. A palavra dada a ela gerou consolo e esperança. A palavra dada ao morto gerou vida. Ele tinha uma palavra para a mulher que perdeu o filho e uma outra palavra para o morto. Ele tinha uma palavra de consolo para quem havia perdido e uma palavra de ordem para quem estava morto. Ele chega para o morto, para os que estavam conduzindo o caixão, toca no caixão e diz para o morto: jovem, eu te mando, levanta-te. Vocês conseguem imaginar essa cena? O autor da vida proporcionando consolo a quem estava triste, o autor da vida dando ordem a quem está morto. Esse alguém, aquela mulher, não sabia quem era, mas esse alguém viu a sua dor e foi à sua pequena cidade. É interessante que esta cidade não aparece em nenhum outro lugar, somente aqui. Somente aqui é mencionado a cidade de Naim. Eu procurei no mapa onde ficava, mas não localizei. Talvez porque o mapa que eu tinha era de poucos recursos. Mas ele não é uma cidade importante. Mesmo não sendo importante, esse Jesus que esta mulher não conhecia, ele a conhecia, ele conhecia a sua dor, ele sabia da sua história, sabia da sua angústia, e ele aproxima-se dela cheio de compaixão. Esse alguém é Jesus. Mesmo que a mulher não soubesse, mesmo que ela não fosse do grupo da fé, dos que esperam por Jesus, ele a viu. Eu achei tão extraordinário isso. Ele a viu, mesmo ela não sabendo quem ele era. Ele se aproxima, mesmo ela não tendo pedido ajuda. Ele resolve o seu problema, mesmo que ela não tenha solicitado isso. Ninguém pediu por ela, mas ele viu. Esse Deus extraordinário, ele age quando nós pedimos, ele age quando nós não pedimos, ele age quando nós o amamos, ele age quando nós não o conhecemos. Ele age. Por que ele fez isso? Porque a esperança, quando ele se aproxima,
quando ele está próximo, existe alegria, existe vitória. No meio da multidão surgiu Jesus com amor suficiente para quem sofre, com um consolo suficiente para quem chora e com poder suficiente para quem morreu. Ele é a própria vida. Ele traz uma palavra de consolo para a mãe sofrida e uma palavra de ordem. Ele falou com os dois. Esse Jesus conversa com vivos, conversa com mortos, ele conversa com o vento, ele conversa com o mar, ele entende a linguagem dos peixes, ele conversa com as estrelas, ele chama as estrelas pelo nome. Esse alguém conhece você, conhece a sua luta. Ele sabe como é que está a sua casa. Se ele sabe de uma mulher que não o conhecia, numa pequena cidade de Naim, ele sabe de você que é filha dele, que é filho dele. Se ele foi suficiente, poderoso, para perceber um peixe entalado com uma moeda no meio do mar, ele viu você, porque você é mais importante do que todos os peixes do mar, do que todos os pardais, você vale mais. Ele viu você, ele viu a tua angústia e ele se aproxima cheio de compaixão, com uma palavra de consolo e com uma palavra de ordem. Eu queria que você entendesse isso neste ano de pandemia. Ele sabe da tua angústia. Ele sabe da tua dúvida. Ele sabe da tua dor. E ele hoje visitou a gente. Deus está de volta, é o que disse o pastor Eugênio aqui. Deus está de volta e olhou para as necessidades do seu povo. Você é povo de Deus, anime-se, Ele te viu, anime-se, Ele ouviu a tua oração, levanta desse lugar, porque Ele está passando na tua casa, na tua cidade. É isso que esse texto me diz. Eu estou cheio de ânimo, porque o Senhor me viu, Ele se compadeceu, Ele viu o choro, Ele viu a dor. E Ele traz uma palavra de consolo para a gente. Esse é o nosso Deus. Ele se compadece da nossa dificuldade. Quantas perdas nós experimentamos. Só Deus, somente Ele, é que pode calcular a dor do meu coração. Não apenas do pastor Waldenberg, mas do Waldenberg, servo, a dor na minha alma, por conta deste ano difícil. Só Ele pode. E não somente pode, porque Ele viu e porque Ele sabe, mas Ele pode porque Ele tem em suas mãos o poder para proporcionar a vitória e a alegria aos que estão enlutados, cansados, mas também há em suas mãos a palavra de ordem para reverter toda a situação. Eu te mando, levanta-te. Quem é que falaria com o morto uma palavra dessa, senão o Senhor Jesus? Ele deu ordem ao morto. E o morto se sentou, e ele então restituiu a sua mãe. Ele é o Deus da restituição. É esse Jesus. Deus visitou o seu povo, diz o texto da Revista e Atualizada. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eu acredito que Deus não nos abandonou na pandemia. Não nos deixou só. Eu acredito nisso. É por isso que eu quero convidar você a que, mesmo estando no meio de uma multidão, ou isolado num quarto por conta dos riscos de contágio, Ele viu você. Ele viu a grande Nínive, mas Ele viu a pequena Naim. Ele sabe de Jerusalém, mas Ele sabe de você também. Ele viu. Ele viu Zaqueu em cima da árvore.
Ele viu Nicodemos. Ele viu Pedro. Ele viu você. E Ele é poderoso. A sua misericórdia não tem prazo de validade. Ela se renova a cada manhã. Eu quero lhe convidar a conhecer esse Jesus e continuar conhecendo esse Jesus. Não joga a toalha. Não desista. Ele viu você. Ele viu a sua angústia, a sua dor. Ele viu você. E não somente viu porque Ele é Deus, mas Ele viu porque você é filho. E você tem as marcas de Jesus. Se Ele viu essa mulher que nem sabia quem Ele era, Ele viu você que sabe quem Ele é. Querido irmão, eu quero orar por você. Nosso Deus, quanto conforto saber que servimos um Deus vivo. Quanta esperança sabemos que o Senhor nos viu. Esse texto gerou na nossa alma uma perspectiva extraordinária de continuar servindo o Senhor, de não jogar a toalha, de não desistir, de sequer olhar para trás. Não podemos não continuar, não podemos não seguir adiante. Queremos continuar olhando para o Senhor, autor da nossa fé, consumador de todas as coisas. Ajude-nos a manter os olhos em Ti, os ouvidos no Senhor, a não desistir. Esta mulher, depois de uma perda enorme, ela tinha agora uma outra perda tão dolorida. Mas o Senhor se aproximou porque a viu, falou com ela, falou com o morto e restituiu a sua alegria, restituiu o seu ânimo, restituiu o seu filho. Nós te conhecemos e queremos continuar te conhecendo. Nós queremos mais intimidade com o Senhor. Abençoe os jovens que farão hoje prova do Enem, iluminando-lhes a mente, dando a eles a certeza de tua presença. Abençoe as viúvas da tua igreja, as viúvas de marido vivos, as viúvas de maridos afastados, as viúvas de maridos presentes. Visite os jovens, aqueles que estão precisando de um emprego, de uma porta. Visite-os, o Senhor está vendo eles. Abençoe os casais que estão afastados, não por conta do Covid, mas por conta de desajustes, de desarmonias. Visite esses casais, não os deixe jogar a toalha. Por eles eu rogo, por eles eu me santifico. Peço que o Senhor abençoe os desempregados da tua casa, visite-os com graça, multiplique o pão na mesa, nos use, dá à nossa mente o desejo de dividir o que nós temos, porque foi a ordem que recebemos do Senhor. Queremos sim, mostra-nos com quem dividir. Esta igreja ela é marcada pela graça do Senhor no que tange a dividir. Eles nunca tiveram dificuldade de dividir o pão, nem a túnica, nunca. Disso eu dou testemunho ao Senhor. Abençoe, ó Deus querido, os desempregados. Abençoe os enfermos da tua casa. Visite-os, ó Deus querido. Leve a eles uma palavra de conforto e ânimo. E estanque a morte, Senhor. Estanque a morte. Ordena a vida.
ordena a vida no meio da morte. Queremos parar de enterrar. Queremos viver a vida que o Senhor propôs para nós. Abre os nossos olhos para que vejamos isso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai querido e poderoso, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje é a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.